Boa noite, meu nome é Silvia, eu sou uma filha amada de Deus e eu me recupero dos impactos do abuso sexual que eu sofri na infância. Nesse ciclo eu estou trabalhando questões relacionadas ao orgulho. Então, o que é isso? Eu estou trabalhando o meu individualismo, eu estou trabalhando a minha procrastinação, que às vezes acontece porque eu tenho medo de errar, então eu fico enrolando, fico cozinhando os negócios com medo de errar. Eu também estou trabalhando a minha tendência de tomar as decisões sem consultar a Deus. Então, às vezes eu acho que eu sou Deus na minha vida e saio tomando as decisões, e eu identifiquei que isso é orgulho. E eu também estou me tratando de uma coisa que eu reparei recentemente, que é de querer parecer mais do que eu sou. Isso é orgulho também. Então, eu estou tratando disso e estou aprendendo a fazer relacionamentos saudáveis. Então, é por isso que eu estou no CR. Nós vamos falar hoje sobre a lição 12, que tem esse tema aí, confessar. E se você chegou recentemente, está participando com a gente recentemente, vai pensar, nossa, já está na lição 12, já perdi 11 lições, então fiquem tranquilos, porque o Celebrando a Recuperação ele é cíclico. Então a gente daqui a pouco vai voltar na lição 1, no passo 1, no princípio 1. Então, por isso que a gente fala neste ciclo, Então, neste ciclo, a gente está na lição 12. Mas fiquem tranquilos, porque logo, logo a gente volta na lição 1, tá bom? Pode passar o primeiro slide, por favor. A gente está no princípio 4, que foi lido, mas eu vou ler novamente, tá bom? O princípio 4 diz assim: abertamente analiso todas as minhas falhas e as confesso a mim mesmo, a Deus e a alguém da minha confiança. O passo 5 diz assim: admitimos perante Deus, perante nós e perante outro ser humano a natureza exata das nossas falhas. E uma coisa que eu prestei atenção recentemente, eu acho que a partir de uma fala do Jorge, que o princípio ele é na primeira pessoa, mas o passo ele é no coletivo. Então, admitimos a natureza exata das nossas falhas. E isso é o Celebrando a Recuperação. No Celebrando a Recuperação, cada um tem o seu processo, mas esse processo se dá no coletivo. E isso é muito legal, Bom, essa lição 12, ela vem depois das lições do inventário. Então, nas últimas lições, nós fomos convidados, e a gente sempre fala que o CR propõe e faz convites. Aqui você não tem que nada. Você não é obrigado a nada, E esse convite do inventário, a gente escreve, é literal isso, tá bom? A gente escreve aquilo que está dentro de nós. A gente olha para a nossa história, a gente lembra do nosso passado, da nossa infância, adolescência, juventude, até os dias atuais. E a gente lista eventos bons, eventos ruins e pessoas relacionadas a esse evento, E aí a gente se depara com todas essas situações. E o que a gente faz com isso? Senta e chora? A gente senta e chora num primeiro momento, porque é muito difícil olhar para si. Não é fácil. E eu gosto de falar, até para servir como um testemunho, que eu conheci o Celebrando a Recuperação em 2009. E eu consegui me implicar na minha recuperação em 2019. 10 anos. Porque doía muito. Porque é muito difícil olhar para si. Mas, graças a Deus, que Ele é muito paciente, e assim como foi comigo, é paciente com todos nós até hoje. Mas o fato é que, a partir desse inventário, quando eu fiz esse inventário a primeira vez, eu percebi que eu tinha que fazer algo. Porque no Celebrando a Recuperação, a gente entende que tem uma parte que é de Deus e tem uma parte que é minha. Então, essa parte... pode passar o próximo, por favor.
qual que é a sugestão desse passo? Qual que é a minha parte neste passo, né? A sugestão desse passo é confessar. Confessar o quê? Falhas, ressentimentos e pecados. E eu coloquei esse texto aí, né, para nos inspirar. Não dá para encobrir os pecados e ir vivendo com eles, mas quando você os reconhece e abandona, encontra misericórdia. Por que eu escolhi esse texto? Porque ele é muito assertivo quando ele diz que não dá para encobrir. Não dá. Depois que você faz o inventário, não dá para fingir que nada aconteceu. Não dá para continuar jogando a sujeira para debaixo do tapete. Aquilo já foi revelado, né? Aquilo já veio à tona. Então, o único caminho possível é confessar, né? E por que isso é importante? Por 2 motivos. Primeiro, porque confessar, admitir, dar nome a esses sentimentos, a essas falhas, a esses pecados, confronta o meu orgulho. E eu estou percebendo que o orgulho, ele é, se não a raiz de todas, mas de muitas áreas de recuperação. Então, quando eu olho para os meus erros, para as minhas falhas, para os meus ressentimentos, para o meu pecado, nomeio e confesso, eu estou dizendo, Deus, o Senhor tem razão. Eu não sou o Senhor, eu sou inferior ao Senhor. O Senhor é Deus, a minha natureza é humana, eu erro, mas eu não quero ficar nessa condição aqui, eu quero melhorar. Então, confessar é muito bom porque confronta esse orgulho. Na minha área de recuperação, isso é extremamente importante, né? E um outro motivo pelo qual é extremamente importante confessar, e tanto o princípio quanto o passo sugere que essa confissão seja feita a nós mesmos, a Deus e a alguém da nossa confiança, que nós elegemos. Né? No Celebrando a Recuperação, ninguém vai chegar para você e falar, olha, a partir de hoje você vai prestar conta para A ou B. Não. Quem escolhe o prestador de contas, o padrinho, a madrinha, né? Nós já vimos a lição do padrinho, madrinha e prestadores de contas. Quem escolhe essas figuras para caminharem comigo sou eu mesma. São pessoas da minha confiança. E então, outro motivo, além desse confronto do orgulho, que é extremamente importante para mim, confessar me dá a oportunidade de receber acolhimento e entender que eu não estou sozinha. Porque quando eu confesso, e aqui no Celebrando a gente tem, por exemplo, as salas de partilha, a gente tem os grupos de passos, a gente tem, como eu disse, essa figura da madrinha, padrinho ou prestadores de contas. Quando eu confesso e ninguém me julga, ninguém faz sinal da cruz, né? Não sei fazer sinal da cruz, né? Perceberam? Quando ninguém faz isso, eu olho, ninguém saiu correndo, ufa, está todo mundo comigo aqui ainda, então eu recebo acolhimento. Eu costumo pensar que é o amor de Deus materializado. Porque o amor de Deus, durante muito tempo, foi muito abstrato para mim. Mas aqui no CR, quando eu comecei a confessar as minhas mazelas e ninguém saiu correndo, eu pensei, não é que Deus me ama mesmo? Né? E o amor de Deus eu posso sentir aqui através desse acolhimento. E quando eu ouço a confissão do outro, eu me reconheço. Eu falo, nossa, não estou sozinha. Essa daqui também passa por essa situação. Então, por um lado, tem o confronto, mas por outro lado, eu recebo acolhimento. Eu me identifico, né? No Celebrando, a gente costuma dizer que a gente se identifica numa refamília. Então, a sugestão desse passo vem nesse sentido. Por isso a importância. E fazemos isso por causa de um outro motivo. Pode passar o próximo. Porque nós desejamos obedecer à direção de Deus. Nós não cantamos Reina em mim? Aqui é uma boa oportunidade para você deixar Jesus reinar na sua vida, né? Obedecemos a Deus
quando confessamos nossas culpas a Ele. E obedecemos também quando partilhamos nossas questões com alguém da nossa confiança. Olha que interessante esses textos. Se admitirmos os nossos pecados e os confessarmos, Ele não vai deixar de nos atender. Ele é fiel a si mesmo. Ele perdoará os nossos pecados e nos purificará de todo erro. E o texto seguinte diz assim: façam disso uma prática comum. Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês possam viver juntos, integrados e curados. Eu não sei quantas vezes eu li esse versículo antes de chegar aqui ao CR. Porque eu nasci num lar cristão, eu frequentei a igreja acho que desde sempre. Mas aqui no CR, esse texto fez muito sentido para mim. Porque eu tenho experimentado cura quando eu confesso as minhas questões. Tanto a Deus quanto a alguém da minha confiança. Então nós confessamos a Deus porque Ele é o primeiro quem foi ofendido com o meu pecado. E confessamos aos nossos semelhantes para que eu possa receber a cura, como diz a palavra de Deus. E aí, então, esse é o sentido desse princípio, ok? Então nós fazemos isso porque isso é importante, quebra nosso orgulho, nos permite receber acolhimento e porque estamos obedecendo a Deus. Porque esse foi o nosso compromisso no princípio 3. Lembram? Conscientemente escolho confiar minha vida e minha vontade. Então essa é a vontade de Deus, que a gente confesse aquilo que nós temos identificado como falhas, ressentimentos e pecados. Agora, como fazer isso? Como é que a gente confessa? Pode passar o próximo slide, por favor. Não necessariamente nessa ordem, mas necessariamente com esses elementos, né? Então, como confessar? Primeiro, não dar lugar à culpa. E calma que a gente vai explicar o que significa não dar lugar à culpa. A culpa é extremamente importante, né? Se a gente não tiver culpa, a gente vai sofrer de uma doença, de uma psicopatia, né? Os psicopatas, um dos principais sinais é que o indivíduo não se arrepende, ele não sente culpa. Então, a culpa faz parte de um indivíduo fisiologicamente sadio. Então, se você sente culpa, tá tudo bem, é isso mesmo. Só que eu costumo dizer que a culpa ela tem que ter prazo de validade. Porque senão você vai se afundar nela e você vai achar que você é a pior pessoa do mundo e que não há caminho, não há cura, não há segundas chances para você. E isso não é verdade. Então, qual que é o prazo de validade da culpa? É o prazo que você percebe, que você toma consciência que você errou. Opa, errei. Então, nesse momento, a culpa ela perde o sentido e ela deve ser trocada por responsabilidade. Eu adoro isso no CR. Quando eu entendi que culpa deve ser trocada por responsabilidade, virou uma chave para mim muito, muito eficiente, né? Então, não dar lugar à culpa é no sentido de que você não vai viver arrastando corrente. Você não vai ficar arrastando bola de ferro. Não foi para isso que o Senhor Jesus te chamou. O Senhor Jesus te chamou para ter vida de qualidade, né? Então, não dar lugar à culpa significa isso. E o texto que está aí diz assim: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo, porque Cristo já pagou. Tudo que tinha que ser pago, Ele já pagou. Então, eu percebi que errei, tomei consciência do erro, essa culpa não faz mais sentido. Eu a troco por responsabilidade. Então, isso é um caminho para esse processo de confissão. O segundo elemento é que quando eu confesso, eu não devo culpar os outros. Essa conversa de, eu bebo pra caramba, mas olha a mulher que eu tenho. Não. Você está se justificando, né? E o inverso também, né? A mulher que, sei lá, tem uma área de recuperação, mas olha o marido que eu tenho. Não.
Não é isso, não é essa a proposta. Mas o que eu faço com aquilo que os outros fizeram comigo? Isso é ressentimento. Precisa dar nome. Precisa dar nome. E o ressentimento é seu. Você não é responsável por aquilo que te aconteceu. E hoje eu entendo que eu não sou responsável, não fui responsável pelos abusos que eu sofri. Durante um tempo, eu me culpei muito, eu achei que eu tinha coparticipação. Mas hoje eu entendo que não. Porém, eu sou responsável com o que eu faço com aquilo que fizeram comigo. Quando eu me apresento, eu digo que eu estou me recuperando dos prejuízos que o abuso sexual que eu sofri na infância causou em mim. Ficaram prejuízos. Mais à frente a gente vai ter as lições do reparo, né? E uma das coisas muito maravilhosas que eu tenho aprendido no CR, que para as coisas irremediáveis, só tem uma coisa a se fazer, é perdoar. E isso é um processo, né? Se você empresta um pendrive para alguém e essa pessoa quebra o seu pendrive, ele pode ir ali em qualquer loja, ele compra e ele te ressarce. Agora, tem coisa que não tem como ressarcir. Então, para essas coisas que não tem ressarcimento, o único caminho é o perdão. E trabalhar com isso que ficou, com esse prejuízo que ficou, né? Então, quando eu confesso, eu não estou preocupada com o outro. Não é para eu botar, a culpa é minha, eu boto o que eu quiser. Não façam isso, né? Eu estou aprendendo a não fazer isso. Então, este é o momento de eu entender que o ressentimento que ficou é da minha responsabilidade, né? E aí, olha o texto, que bacana, né? Por que você vê o cisco que está no olho do teu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Tem isso também, né? Eu estou na mesma plataforma que o outro. Se o outro me ofendeu, é bem provável que eu também tenha ofendido pessoas. O próximo slide, por favor. Ainda como confessar, né? Como é que a gente confessa? Então, a gente troca culpa por responsabilidade e a gente assume, inclusive, a responsabilidade por aquilo que fizeram de mal contra nós, né? E uma outra maneira, um outro elemento, aliás, que é muito importante nesse processo de confissão, é focar a verdade. E aqui eu quero gastar uns minutos a mais, né? O texto que está aí diz assim: essa nova vida traz mudanças. Chega de mentiras, chega de fingimento, falem a verdade. No corpo de Cristo estamos, antes de tudo, conectados uns com os outros. Se você mente para alguém, está mentindo para você mesmo. Quando eu estava preparando essa lição, eu lembrei de duas frases. A primeira frase de Sócrates, ele deixou essa seguinte frase. São frases, ok, mas eu acho que podem servir aqui para a nossa reflexão. Ele disse assim: a verdade não está com os homens, a verdade está entre os homens. O que ele quis dizer, né? Ele quis dizer que a verdade não está com nenhum de nós, a verdade está entre nós. E o que eu entendi dessa frase? Qual que é o link que eu faço com esse assunto que a gente está refletindo agora? Eu tenho uma verdade. E hoje eu admito que essa verdade, eu estou aprendendo a enxergá-la. E talvez amanhã, semana que vem, o que eu tenho como verdade hoje, talvez daqui a um tempo não seja mais real, não seja mais verdade. E eu digo isso por mim, porque o abuso sexual causou buracos nas minhas emoções, nas minhas percepções, não é? Então, por exemplo, né, uma das coisas que eu tinha como verdade é que eu era corresponsável pelos abusos que eu sofri.
E os abusos que eu sofri foram no período em que eu tinha de 4 a 6 anos de idade. Eu era uma criança, não tinha nem noção do que estava acontecendo. Só que foram 2 pessoas, 2 abusadores, em tempos diferentes. Então, quando eu tive consciência do que tinha acontecido, eu pensava assim, o primeiro ok, mas o segundo, 2 vezes, eu devo ter feito alguma coisa para que isso se repetisse. Então, eu caminhei com isso que eu tinha como verdade. Só que quando eu chego ao CR, eu começo a ver as pessoas confessando e eu começo a perceber que eu fui vítima. E que não importa se você foi vítima quando criança, adolescente, jovem, adulto, não importa. Um corpo, ele pode estar nu. Ninguém tem o direito de violá-lo. Qualquer indivíduo que sofre violência desta natureza ou de qualquer outra é vítima, em qualquer circunstância ou situação. Mas percebam que essa verdade, ela não era real, era uma mentira. E eu precisei de outros para que eu entendesse que isso não era real. Então a verdade não está comigo, mas a verdade está entre mim e você. Porque eu falo, você fala, e eu vou percebendo o que é verdade e o que não é. Outra coisa que eu tinha como verdade é que a minha família não me ouvia. Então, quando eu fui confessar o meu inventário, eu fui dizer que eu tinha muita raiva da minha mãe. Eu tinha muita raiva do meu pai e da minha irmã. Porque eles nunca me ouviam. Então, essa era a minha confissão. Só que quando eu fui partilhar isso com a minha madrinha, por exemplo, eu fui percebendo que isso não era real. Porque, na verdade, eu não falava nada. Então, como é que a minha família deixava de me ouvir? Hoje, a minha família me ouve, porque hoje eu falo. Então, percebam que a verdade, no meu caso, ela era e ainda é, eu acho, como um vidro embaçado de carro. Que você liga o desembaçador e não tem aquelas fitinhas, nem sei como é que chama aquilo, que vai desembaçando, e aí daqui a pouco desembaçou. Então, a verdade, às vezes, ela tem que passar por esse processo, né? A nossa visão, às vezes, está embaçada para a verdade. Então, a verdade não está com nenhum de nós, a verdade está entre nós. Uma outra frase que eu achei muito interessante, agora de um escritor e dramaturgo, George Bernard Shaw, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, ele diz assim: o castigo do mentiroso é que, além de ninguém acreditar nele, ele não consegue acreditar em ninguém. Vou repetir. O castigo do mentiroso é que, além de ninguém acreditar mais nele, ele também não consegue mais acreditar em ninguém. Eu me identifiquei muito também com essa frase, porque eu mentia muito. Eu mentia muito. E eu menti para me defender, eu menti para parecer melhor. Eu mentia muito. Então, quando eu cheguei no CR, e ouvia, existe um grupo de partilha, existem as regras de confidencialidade, de anonimato, e eu pensava, será? Será que eu vou lá contar os meus podres e as pessoas não vão fazer fofoca com isso? Será? Percebem que quem mente muito não consegue acreditar que o outro possa estar falando a verdade? Isso é um castigo terrível. Então, eu ia para a sala de partilha e ficava lá, só observando, né? Não conseguia confiar em ninguém. Até que eu fui devagarinho, fui partilhando coisas mais superficiais e fui aprofundando, até que eu entendi que realmente aquele grupo era seguro. E aí eu pude focar na verdade. Naquela verdade possível, né? Porque eu acabei de dizer que essa verdade ela está sendo desembaçada.
Então, focar a verdade é isso, né? Poxa, Silvia, mas você acabou de falar que eu não consigo falar a verdade? Talvez não consiga, totalmente. Mas a gente precisa começar. A gente precisa começar a falar. E quando você fala e você se ouve, e hoje eu estou aprendendo a ressignificar a minha história, eu estou aprendendo a contar a minha história. E eu percebo que cada vez que eu conto a minha história, eu me ouço e eu penso, não, isso aqui não foi bem assim que aconteceu, não. Não, esse aqui, ó, esse dia a pessoa ficou brava com você, mas olha o que você fez. Né? Então, vamos rever, vamos revisitar esse dia. Então, focar a verdade é isso. E eu, no meu processo, eu tenho pedido ao Espírito Santo para me ajudar, porque como eu estou lidando com orgulho, e o orgulho é querer, entre outras coisas, é querer ser mais do que se é, então eu fico o tempo todo, Senhor, qual que é a verdade aqui? Me ajuda a enxergar a verdade, né? Então, focar a verdade é falar sobre a verdade possível e abandonar a mentira. Porque quando a gente abandona a mentira, a gente abandona esse castigo aqui também, de achar que todo mundo é mentiroso, né? Pode passar o próximo, por favor? E o que a gente pode esperar desse processo, né? O processo de recuperação no CR são vários processos que acontecem simultaneamente, né? O que eu posso esperar desse processo? O primeiro é o perdão de Deus, com certeza, né? Olha esse texto aqui interessante que diz assim: Deus se reconciliou com o mundo por meio de Jesus, permitindo um novo começo pela oferta de perdão dos pecados. E aí eu fico pensando, né? Se Deus, que é o mais ofendido diante dos meus pecados, me perdoa, por que eu não vou me perdoar? Em algumas áreas da minha vida, eu levei muito tempo para me perdoar. É um processo também. Mas hoje, eu acho que eu demoro menos. Porque eu lembro disso. Quando eu penso no que eu fiz de errado, eu falo, nessa coisa aqui, o maior ofendido é Deus. E Ele já me perdoou. Para que eu vou ficar aqui gastando, né, lamento? Não, eu vou me levantar e eu vou seguir em frente, né? Então, isso é um resultado certo. Se você investir nesse processo de confessar pecados, erros, falhas e ressentimentos, é certo que você vai ter o perdão de Deus, né? E uma das coisas que é muito interessante, e eu percebo isso na minha vida também, essa ausência de auto-perdão, nem sei se essa palavra existe, mas a gente percebe que o indivíduo fica preso na autodestruição. É proporcional. Quando o indivíduo não consegue se perdoar, ele acaba se punindo. Então, esses processos de autodestruição, de se cortar, essas compulsões, né, ela tem muito a ver com isso. Foi assim comigo também. E um outro resultado muito provável desse processo é que você vai perceber que a dor vai ficar menor e você vai sofrer menos. Sabe por quê? Porque a sua dor, a minha dor, é do tamanho do nosso segredo. Quanto maior o segredo, quanto mais enraizado o segredo, e aqui eu estou falando do segredo no sentido de não confissão. Quanto maior o segredo, quanto mais enraizado o segredo, maior é a dor. Isso para mim é tão óbvio, mas eu confesso que no começo eu ficava tentando fazer as contas, sabe? Ficava fazendo os cálculos, tentando achar as hipotenusas. Eu falava, mas como? Mas hoje é tão óbvio, porque quando eu confesso, né, eu trago aquela coisa escura, né, abafada, à luz. E aquilo não tem mais poder de acusação,
né? Quando eu confesso para minha madrinha, quando eu confesso no grupo de apoio, quando eu confesso no grupo de passos e recebo acolhimento, isso me acalenta e diminui a minha dor. Isso facilita o processo, tá bom? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada por me ouvirem.